Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos do nosso Brasil imenso, de cada cidade, cada estado, a esta comunidade Senhor Bom Jesus de Nova Caçapava, Grupo de Oração São Paulo Apóstolo, Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, Diocese de Taubaté, a todos tenhamos um bom dia. Com bastante alegria que nós despertamos mais uma manhã, já louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida. Graças a Ele permitiu a mim e a você mais um dia de vida. E nós estamos aqui com o nosso coração aberto, preparado para receber a boa nova, boa notícia, palavra que cura, que salva, que liberta nessa pregação. E a palavra se encontra em Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 28. O pedido dos filhos de Zebedeu. Nisto, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: ordena que esses meus dois filhos se sente no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, beberei meu cálice. Quanto, porém, sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-los conceder. Esse lugar cabe àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que havia ouvido tudo indignaram-se contra os dois irmãos. Jesus, porém, o chamou-lhe e disse-lhe: sabeis que os chefes das nações as subjugam e os grandes as governam com autoridade. Não sejais assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo, assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, olha que lição de moral Jesus dá. Mas tudo que ele falou não foi somente para aqueles dois irmãos, para aquela mãe. Está falando comigo e com você, meu irmão, minha irmã, que vai estar ouvindo esta pregação. Jesus, ele é o rei, sim. Mas é que aquela mãe, aqueles dois filhos, ainda não tinha entendido como que seria realizado o reinado de Jesus. Porque o reinado de Jesus não é
o reino da terra. O reino de Jesus é o reinado do céu. Por isso eles queriam, como ela percebia, como que acontecia com os reinos da terra naquela época, então ela achou-se esta oportunidade para clamar, para suplicar a Jesus, para que do meio daqueles 12, os 2 filhos dela fossem escolhidos, para estar um à direita e outro à esquerda de Jesus, no reino de Jesus. E Jesus vai mostrar, tanto para os 2 como para a mãe, que isso não dependia dele, porque o reino dele, quem daria os lugares que fosse de competência, seria o Papai do Céu. Para quem ele já tinha reservado, seria esse lugar. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós devemos saber também distinguir, nos dias de hoje, quem é o nosso rei e como é que ele se comporta. Se a gente for olhar assim na realidade do nosso entendimento, como que está figurado esse trono de realeza? Quando ela fala um à direita, outro à esquerda, nós vemos aqui Jesus entre esses 2. Olhamos agora a realidade da Trindade Santa. Lá no reino está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está o Filho e o Espírito Santo, um de cada lado. Então a gente vê que, se a gente prestar bastante atenção na palavra de Deus, a gente vai descobrindo o fato real dos acontecimentos. A gente vai perceber também que depois os 10 outros que ouviram toda aquela conversa ficaram indignados. Eles não suportaram aquela conversa, porque com certeza um deles também estava querendo sentar à direita ou à esquerda de Jesus, com certeza. Por isso eles ficaram bravos, porque eles não tinham entendido ainda o sentido do reino de Jesus, como que se ia funcionar. E Jesus vai repreendê-lo. A gente vê muito bem aqui, a partir do versículo 26. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser se tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Esse é o modelo que Jesus aponta para eles e aponta para nós. Quem quiser ser servo, seja esse servo como Jesus está orientando. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Que é assim que o Mestre se colocou. Ele veio a este mundo não para ser servido, mas para dar a sua própria vida para o resgate de toda a multidão.
não foi só aquela multidão que estava em sua volta, quando ele fazia a sua caminhada nesta terra, mas também pela multidão, nós estamos no meio dela, olhamos para um lado, para o outro, para frente e para trás, a gente vê a grande multidão que precisa entender o sentido dessa palavra. Amados irmãos, tenhamos todos um bom dia, fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria, que a força e a luz dessa palavra nos dê sempre a sabedoria de colocar em prática o que Jesus está falando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.